Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o sistema respiratório, que compreende desde as vias aéreas superiores, a faringe, a laringe, a traqueia, que vai se subdividir nos brônquios e os pulmões. O seio frontal, então, ele está localizado nessa região, acompanhando o osso frontal. Existe aqui os seios esfenoidais, etimoidais, dentro aqui da órbita, e aqui os seios maxilares. A região do nariz nós podemos observar aqui o ápice, o dorso e a narina, que é onde se encontra o vestíbulo. Aqui por dentro nós conseguimos visualizar as conchas nasais. Aqui nós podemos observar o osso hioide e a cartilagem tireoide. Então, lembrando que existem as costelas e os músculos intercostais que também vão ajudar no processo da respiração. Aqui na região, então, torácica, a gente encontra os pulmões, o pulmão esquerdo, que é levemente menor e subdividido em 2 lobos, e o pulmão direito, que ele é um pouco maior e subdividido em 3 lobos. Se eu for retirar aqui para mostrar para vocês, vocês vão ter uma ideia melhor da posição anatômica, né? Então, nós já vimos o sistema circulatório e aí nós vimos então que o coração ele tem o seu ápice voltado um pouco mais para o lado esquerdo, por isso o pulmão esquerdo ele é um pouco menor. Nós temos então a artéria aorta, veia cava, elas vão se subdividir, né? Como nós já estudamos. Mas agora, então, no sistema respiratório, o que mais importa para a gente são as artérias pulmonares, que saem aqui do tronco pulmonar, e as veias pulmonares, que lembram, né, estão na região dorsal aqui do coração. A gente consegue visualizar melhor na região dorsal. Então, retirando aqui a peça do coração, vocês conseguem visualizar um finalzinho aqui da traqueia, lembrando que a traqueia ela é formada por anéis cartilaginosos. Quando ela se subdivide, nós já podemos chamar de brônquios. Então, esses brônquios, eles vão entrar agora no pulmão. E aí eles vão se subdividir cada vez mais, formando o que a gente chama de árvore brônquica. Bom, pessoal, vamos falar da anatomia do pulmão, certo? Então, nós temos a região de ápice, região de base. A região da base é onde vai estar em contato com o músculo do diafragma, que é um músculo bem importante para o processo da respiração. O pulmão direito, ele é subdividido em 3 lobos. O lobo superior, lobo médio e lobo inferior. O que subdivide os lobos são as chamadas fissuras, fissura horizontal e fissura oblíqua. No pulmão esquerdo, nós temos a subdivisão apenas em lobo superior e lobo inferior e a fissura oblíqua que subdivide esses lobos. Existe uma membrana serosa que reveste a cavidade torácica, se chama pleura. Essa pleura ela se subdivide na pleura parietal e a pleura visceral. Então, a pleura parietal é a parte mais externa, e a pleura visceral é a que vai estar revestindo os pulmões. Entre a pleura parietal e visceral existe uma cavidade em que contém o líquido pleural. Bom, e o que a gente consegue visualizar na região interna do pulmão? Nós conseguimos ver, que está aqui representado, várias veias e artérias, porque é aqui dentro do pulmão que vai ocorrer o processo da hematose. Então, quando ocorre o processo da inspiração, nós capturamos o oxigênio que está presente no ar. Esse oxigênio ele vai ficar disponível na região dos alvéolos pulmonares. Quando o sangue passar por lá e as hemácias passarem por ali, elas vão capturar esse oxigênio. Elas têm afinidade, conseguem fazer ligação química tanto com gás carbônico quanto com oxigênio. Então, elas vão liberar o gás carbônico, vão capturar o oxigênio. Esse sangue agora rico em oxigênio, ele vai até o coração e o coração vai bombear esse sangue para todas as partes do corpo. Então, o ar que é inalado no processo de inspiração, ele vai entrar pela cavidade nasal, passar pela faringe, laringe, traqueia, que está simbolizado aqui em verde claro. A traqueia ela vai se subdividir em brônquios. Esses brônquios vão se subdividir cada vez mais em bronquíolos, até chegar nas estruturas de alvéolos pulmonares.
Então, dentro dos pulmões, a parte interna, ela é composta por esses brônquios, essa árvore brônquica, e muitas veias e artérias, também capilares sanguíneos, que é onde vai ocorrer, então, o processo de hematose. O sangue, quando, então, já fica oxigenado, ele vai, então, para o coração e o coração vai bombear esse sangue oxigenado para todo o corpo. E no processo da respiração, após a inalação, após o ar entrar rico em oxigênio, ele vai então depois fazer o processo da expiração, em que esse ar então ele vai ser exalado, né, pelo nariz ou pela boca. E esse processo ocorre com a ajuda do músculo chamado diafragma. Ele é muito importante no movimento de inspiração e expiração. Bom, pessoal, então era isso.